Muito bem. Então tá bom, gente. Então, bem-vindos. Muito bom. Vamos para a nossa prática de hoje. E o nosso tema hoje é polaridades. Polaridades. Assimetrias e simetrias. As polaridades que são percebidas através do corpo. E esse tema ele tem sido tratado, e eu tenho colocado aqui nas práticas coletivas, temas que têm sido trazidos nas turmas de práticas. E esse tema tem sido abordado e ele tem sido um tema muito importante. Perceber as polaridades do corpo é uma forma de perceber os efeitos das técnicas, mas também é uma forma de conhecer, de perceber, de descobrir detalhes do corpo que provavelmente não seriam percebidos. Quando a gente faz alguma coisa muito simétrica, né, e a gente faz então uma técnica muito simétrica e volta dessa técnica e observa, a gente pode perceber um efeito, sim, se a gente compara o antes e o depois. Mas é preciso que a gente tenha muita noção do que era o antes para poder comparar o que é o depois, né, e perceber o efeito daquela técnica. Bom, a gente precisa lembrar que toda técnica no yoga é um estímulo. Toda técnica no yoga é um estímulo. E a gente sai de uma determinada condição, faz uma técnica e observa uma outra condição. É assim que as coisas são. Qual é o efeito dessa técnica? Como fico depois? Né? Alguma coisa diferente do que era antes, senão essa técnica não faria sentido. Enfim, então quando a gente faz uma coisa muito simétrica, a gente tem que comparar o antes e o depois. Mas quando a gente faz alguma coisa assimétrica, unilateral, né, a gente não precisa exatamente comparar o antes e o depois daquele mesmo lado, também. Mas a gente pode comparar o lado que não sofreu aquela técnica com o lado que acabou de fazer aquela prática. E a gente tem no próprio corpo dois efeitos de comparação simultâneos e a gente vai entendendo, conhecendo os efeitos de cada técnica a partir daí. Esses efeitos, essas simetrias e assimetrias, elas vão podendo ser percebidas na parte mais densa, concreta, né, nesse corpo físico. Então, por meio de alongamentos, por meio de contrações, a gente vai podendo comparar e observar e sentir aquilo que fica na memória do corpo, né? Porque a técnica ela é impressa, ela é guardada na memória do corpo por um tempo e a gente fica revivendo isso depois que retorna dela. Então a gente pode sentir e perceber isso no nosso corpo, nisso que a gente tem de mais material, mas a gente também pode observar coisas muito mais sutis, polaridades muito mais sutis. Eu não estou falando de sol e de lua, né, de Ra e de Ta, não estou falando disso, que isso é apresentado nos textos, mas é alguma coisa ainda mais sutil do que eu estou falando. Eu estou falando de outras percepções, de percepções que vão sendo descobertas por outras técnicas que não vêm dos asanas, como os bandhas, como os mudras, como os kriyas, como os pranayamas, por exemplo, que vão despertando possibilidades de percepções mais sutis que acontecem através do corpo estrutural, do corpo físico, é claro. Tudo que a gente percebe através deste corpo. Mas a gente pode ir observando coisas muito mais sutis do que músculos, do que articulações, né, do que tendões. A gente pode ir percebendo outras coisas. Na nossa prática de hoje, a gente vai ficar um pouco mais do lado estrutural, do lado do alongamento, do lado físico, observando efeitos de certas técnicas. Na nossa prática de quinta-feira, a gente vai avançar um pouco mais para outras técnicas, além dos asanas, que talvez hoje a gente já comece alguma coisa com isso, mas na quinta a gente avança mais. E observar possibilidades que surgem, né? Coisas que surgem, experiências, o que é possível perceber. Isso é o mais importante, é ficar aberto, disponível para perceber aquilo que é possível perceber. Sem imaginações, sem visualizações, sem invenções.
tá? Simplesmente aquilo que é. Muito bom. Então vamos para a nossa prática. Obrigado pela presença. Quem foi chegando não tem problema, era uma introdução. E vamos para a nossa prática. Começamos a partir da nossa postura de meditação. Onde você vai procurando tomar consciência do seu corpo. E a gente faz um primeiro percurso, um primeiro momento, que é aquela pergunta já feita muitas vezes: quanto tempo leva para tomar consciência do seu corpo inteiro simultaneamente? E aí, para começar a observar o corpo, é preciso ir deixando de lado a identificação, a atração, o interesse pelo externo, pelo que está ao redor, pelo que está fora, e trazendo cada vez mais a sua atenção, a sua observação para o nosso ambiente interno. E nós vamos observando, sentindo, percebendo esse ambiente interno com outras capacidades que não são os 5 sentidos que nos conectam com o mundo externo. São outras capacidades de percepção interna. O tato, especialmente, é muito interessante porque ele delimita a nossa fronteira do corpo, a nossa borda, daquilo que é fora, daquilo que é dentro. Então procure a pele do seu corpo e veja se pode sentir esse toque da pele com o ambiente, com o ar, com a roupa, com o chão. Veja se pode ir até o limite mais externo que você puder alcançar do corpo. Como se fosse sentindo a ponta dos pelos, alguma coisa no limite do corpo. A última parte de corpo que você é capaz de sentir antes de considerar já como ambiente externo. Daí você vai fazendo um mergulho do corpo para dentro dessa borda, dessa fronteira, para dentro, como se pudesse sentir o próprio tato por dentro da pele. E como uma forma de ir se conectando, entrando em contato, interagindo, reunindo o corpo, faça movimentos de espreguiçamento. E durante esse espreguiçamento agora, fique atento às polaridades, observe um lado e outro. Como
você se espreguiça de um lado, como você se espreguiça de outro. Se tem um lado que te chama a se espreguiçar mais do que outro. Lembrando que o espreguiçamento não tem regras, o espreguiçamento não tem padrões. Né? Você não precisa espreguiçar da mesma forma dos dois lados, se o corpo não te chama para isso. Então, para onde o corpo te chama? Que você possa ir parando novamente com os movimentos, voltando para a sua postura de meditação. As costas bem retas, fazendo essa inclinação a partir da base, a partir do quadril. Então você não vai colocar curvaturas na coluna, não vai colocar curvatura no pescoço. Você vai inclinando lateralmente até onde puder chegar com as costas retas. Talvez você precise chegar ao ponto de apoiar, por exemplo, o cotovelo esquerdo, né? Vai para o lado esquerdo. Apoiar o cotovelo esquerdo no joelho. Ou não. Não deixe a cabeça cair para o lado, fica no prolongamento da coluna. Não deixe o isquio direito se elevar muito. Se o isquio direito começar a sair do chão, aí você volta um pouquinho, porque foi demais. Ou ainda você pode ajudar, mantendo o contato da mão esquerda no chão, empurrando, como se empurrasse um pouco de volta, para manter o isquio direito bem apoiado no chão. E fica observando essa lateral direita, mas na parte mais baixa, próxima ao quadril, na região da crista ilíaca do lado direito. Começa a fazer respirações um pouco mais profundas. Volte ao meio. E observe, compare um lado com o outro. Fique observando essa mesma região, essa região próxima ao quadril, essa parte baixa do tronco. Como sente o apoio de um isquio, do outro. E se você continua fazendo respirações um pouco mais profundas, será que percebe diferenças de movimentos respiratórios de um lado e do outro? E aí vai inclinando para o outro lado com as costas bem retas.
se você pode observar, além dessa parte mais superficial, da superfície do corpo, que está nas bordas, nas fronteiras, nas musculaturas mais superficiais, veja se pode observar efeitos dessa inclinação um pouco mais profundos, no sentido do eixo da coluna, de estruturas que ficam ao redor da coluna. Essa parte baixa. E se existe um lado que se abre, que se alonga, existe um lado que se fecha, que se comprime, como fica o lado direito também, enquanto você fica observando a abertura do lado esquerdo. Volte. Quando volta, será que dá para continuar observando aspectos mais internos, mais profundos, como se percebesse perto do eixo da coluna? E quando você volta da segunda inclinação, agora que fez para os dois lados, você observa simetrias ou ainda percebe assimetrias? E aí então leve o braço direito estendido lá para cima, estenda, cresça, a mão esquerda fica no chão e você vai inclinando para o seu lado esquerdo, até um ponto onde a mão esquerda ajuda, empurrando contra o chão, como se você quisesse dobrar mais o meio do tronco. Então a mão ajuda empurrando na direção oposta, como se fosse uma dobradiça, e aí você dobra melhor a parte do meio do tronco. O braço direito ainda bem estendido e o braço esquerdo ajudando a manter o isquio direito bem em contato com o chão e a dobrar bem a coluna agora. Então fica observando o meio do tronco. Essa região das costelas mais baixas. Faça respirações mais profundas e vá se envolvendo com os movimentos respiratórios, observando o lado aberto, mas também o lado comprimido, fechado. Ótimo. E ao voltar, observe, compare. Talvez um cansaço inicial apareça, mas logo vai ficando com as sensações, as impressões, aquilo que fica guardado por um tempo na memória do corpo. E fique observando especialmente o centro do tronco. Como percebe de um lado, como percebe do outro. Nível dos ombros, sensação nas mãos. O que muda? E
Às vezes as sensações podem ser mais sutis do que o próprio alongamento de músculos. Qual a sensação de peso, de claridade que tem de um lado e do outro? Então apoie a mão direita no chão, leve o braço esquerdo lá para cima, estenda, cresça e espreguice. E vai inclinando para o seu lado direito. Chega a um ponto onde a mão direita ajuda empurrando o corpo na direção contrária para dobrar bem o lado esquerdo e para manter o isquio esquerdo bem em contato com o chão. E aqui você vai se envolvendo com a superfície, com esses músculos que ficam entre as costelas. Mas veja se de novo pode fazer esse percurso para dentro do corpo, para aspectos mais centrais, na direção do eixo da coluna. Como se pudesse perceber lado esquerdo mais aberto do eixo da coluna, lado direito mais comprimido do eixo, não tratando o eixo da coluna como uma coisa unicamente central, mas um centro que tem lados. Volte. E veja, você pode continuar acompanhando esses lados do eixo central. Então apoie a mão direita no chão e vá afastando a mão do quadril até que você só consiga tocar com o dedo médio no chão, sem levar a coluna. Então a coluna fica reta no seu eixo e você afasta a mão direita do quadril o máximo que você puder. Isso vai fazendo com que o ombro direito também se afaste um pouco e observe o efeito desse afastamento no ombro. Talvez sinta um efeito de alongamento no braço. E aí você vai inclinando a cabeça para o lado esquerdo. Uma inclinação apenas cervical. E aí fica acompanhando o lado direito do pescoço, ombro direito, braço.
cabeça. Volte o braço. Observe. Observe dessa lateral direita do pescoço até a ponta dos dedos. Como fica um lado, como fica o outro. Qual o efeito do que você acabou de fazer? Então, apoie a mão esquerda no chão. Vá afastando a mão do quadril até tocar só com a ponta do dedo médio, lá distante do quadril. O ombro esquerdo se afasta. Antes de começar a inclinar a cabeça, garanta que você chegou até o ponto máximo de afastamento, de abertura do ombro. E aí você começa a inclinar então para o seu lado direito. Se dessa vez você também pode se aproximar de regiões mais centrais, não observando apenas a superfície do pescoço, mas como se pudesse observar lados do eixo da coluna, lado esquerdo aberto, lado direito fechado. Volte a cabeça, volte o braço. Então nós fizemos 3 inclinações com ênfases diferentes, uma com ênfase próxima ao quadril, outra com ênfase no meio do tronco, outra com ênfase na região do pescoço. Quais sensações ficam agora? Você tem sensação de simetria ou de assimetria? Quando você compara um lado com o outro, te chamam a atenção diferenças ou semelhanças? E se você puder ainda comparar o antes e o depois, como está o seu corpo agora? E faça esse percurso da superfície para o centro. Procure se aproximar do eixo da coluna. Como percebe esse eixo da coluna? Um lado e o outro. Não trate o eixo como uma coisa central apenas. É um centro que tem 2 lados. Destacar as lateralidades é também uma forma de destacar a percepção disso que as une, que é o centro, o eixo central. Então vamos deixando as pernas, ou a perna direita estendida à frente, a esquerda fica flexionada, a planta do pé apoiada na parte interna da coxa ou do joelho, tá? Se você achar melhor. Procure deixar as costas retas, procure aproximar a mão direita do pé direito, então,
com isso você vem flexionando um pouco mais o tronco à frente, aproximando o abdômen da coxa. Mas você vem de frente e vem procurando segurar também com a mão esquerda no pé direito. Se você não alcança o pé, você pode flexionar um pouco o joelho, porque é importante que a mão esquerda alcance, segure o pé. É isso que vai fazendo com que o alongamento do lado esquerdo das costas aconteça. E aí, enquanto você vai inclinando o tronco à frente, os braços ajudam, dando tração. Fica observando as costas como divididas ao meio pela coluna. Como fica um lado, como fica o outro. É mais distante segurar. Essa distância do ombro esquerdo para o pé direito é maior do que do ombro direito para o pé direito. Então há um alongamento envolvido no lado esquerdo das costas. E você vai respirando profundo, vai se envolvendo com os movimentos respiratórios. E mesmo que essa postura chame a atenção pelo alongamento da perna, o que nos interessa mais sempre é o que acontece com o tronco, sempre é o que acontece por perto da coluna, sempre é o que acontece nessa região respiratória. Volte. E nós vamos agora passando a perna esquerda para o outro lado da perna direita, apoiando o peito do pé esquerdo, se for possível, ao lado do quadril, lá do lado direito do quadril. O importante é que o joelho fique sobre o outro, ou mais sobreposto que você puder. Se não der para deixar o joelho sobre o outro, você deixa o máximo que for possível. Encontre o contato dos isquios, deixe as mãos apoiadas no chão, aos lados do quadril, as costas bem retas. E aí, com a ajuda das mãos, venha de novo, flexionando o tronco à frente. Isso tende a intensificar bastante o alongamento. Se você quiser, você apoia as mãos sobre o joelho de cima, continua inclinando e, se for possível, as mãos seguram lá no pé da frente, mas só se for possível. E continua observando um lado e o outro, mas agora observe o lado direito, mas da parte mais baixa da coluna, mais próxima ao quadril. E por mais que o alongamento da perna seja bastante intenso, faça de forma que você possa permanecer, talvez não indo tanto, para que você possa observar o que acontece do lado direito da coluna, perto do quadril. Você não descruza a perna que está em cima, você vai flexionando a perna que está embaixo, deixando esse pé ao lado do quadril. Você não senta sobre os pés, mas senta entre os pés. Isso chamamos Gomukhasana.
Então os joelhos ficam sobrepostos, os pés ficam aos lados do quadril e você não senta entre os pés e procura acomodar bem o contato dos isquios e do quadril com o chão. Então, se o joelho esquerdo está por cima, venha com o braço esquerdo também por cima, como se você quisesse tocar com a mão esquerda na parte alta das costas, o cotovelo aponta para cima, e o braço direito vem por baixo. E veja se as mãos podem se encontrar lá atrás nas costas, ou o mais perto que você puder fazer disso. E deixe as costas retas, independente de encostar as mãos ou não. O olhar para frente, peito aberto. Desfaça. Então você vem, coloca o braço direito flexionado à frente e você vem apoiando o braço esquerdo por baixo. Então, o braço direito fica para frente, o braço esquerdo vem por baixo, cotovelo direito apoiado sobre o cotovelo esquerdo. As mãos vão se cruzar lá na frente, palma com palma, nisso que é uma parte de Garudasana. E aí você afrouxa um pouco mais os ombros, deixe que as mãos venham um pouco mais para frente, os ombros são puxados para frente, especialmente o ombro direito do braço que está por cima. Observe movimentos respiratórios nessa parte alta das costas, perto dos ombros, entre as escápulas. Se envolva com o que vai acontecendo com o seu corpo enquanto você permanece em cada uma dessas posturas. Desfaça também a posição das pernas. Volte para a sua postura de meditação, aquela que você tem usado, a mesma. E fique observando o corpo. Fizemos várias posturas assimétricas. Alongamento da perna direita, mas mesmo com a perna direita estendida à frente, em uma das posturas a tendência era de alongamento da parte alta do lado esquerdo, em outro momento a tendência era de destaque da parte baixa do lado direito. Depois fizemos Gomukhasana e essas posturas dos braços, puxando ombros para trás, puxando ombros para frente. Como sente o efeito de tudo isso agora?
Veja que não necessariamente é apenas um lado que chama a atenção, mas você pode ter em cada parte do corpo um lado te chamando. Talvez no ombro você sinta o lado esquerdo, talvez no quadril você sinta o lado direito. No meio das costas, observe pernas, braços. E quando você vai respirando, como essas coisas são percebidas, se movem, há movimentos internos. Deixando a perna esquerda estendida à frente, perna direita flexionada, as costas retas, quadril bem apoiado, e você vem segurando o pé esquerdo com a mão esquerda. Esse é o lado mais fácil da postura, mas se mesmo assim não conseguir alcançar, flexione o joelho esquerdo. E aí você vem procurando segurar com a mão direita no pé esquerdo. E isso vai causando um certo alongamento, especialmente na parte mais alta das costas do lado direito. E observe essas assimetrias. Veja se pode ir se aproximando um pouco mais do centro, do eixo da coluna, saindo apenas da superfície. E procurando observar o lado direito desse eixo central. E em qual parte da coluna te chama mais atenção? Na parte baixa, perto da região lombar, na região torácica, na região cervical, onde? Ou será que é possível sentir a coluna por inteiro? Passando a perna direita para o outro lado. Os joelhos ficam sobrepostos, o joelho esquerdo bem apoiados, o joelho direito bem apoiado sobre o joelho esquerdo. E o pé direito fica ao lado do quadril. As mãos se apoiam no chão, aos lados do quadril, deixa as costas bem retas. E aí, com a ajuda das mãos, venha flexionando o tronco à frente. Não tenha pressa de ir avançando na postura. Se for possível, as mãos passam a segurar no joelho que está lá por cima, você continua flexionando. E se der, você segura no pé esquerdo. Dessa vez você não vai flexionar o joelho para poder alcançar o pé. Se não der para alcançar o pé, dessa vez você não alcança. Não tem problema. Mas deixa a perna bem estendida. E agora você fica observando especialmente a parte mais baixa das costas e principalmente do lado esquerdo. Vá se envolvendo com movimentos respiratórios.
E aí você vai flexionando então a perna esquerda que está por baixo, deixando os joelhos sobrepostos, os pés apoiados aos lados do quadril, sentando entre os pés, as costas retas, os isquios bem apoiados. Observe um instante, encontre o seu eixo. E aí o braço direito vem por cima, o esquerdo vem por baixo. E veja se as mãos se encontram lá atrás. E não estranhe se for muito diferente o que você consegue fazer de um lado e do outro. O olhar para frente, o peito aberto. Volte. E agora o braço esquerdo que vem por cima, o direito vem por baixo, cotovelos sobrepostos. Aí as mãos, as palmas das mãos vão se encontrando lá na frente, os braços se cruzam. Afrouxe os ombros, isso vai puxando especialmente o ombro esquerdo do braço que está por cima. Faça. Volte para a sua postura de meditação. E volte a observar o corpo. Se as sensações que surgem, que chamam a atenção, que despontam, são sensações de simetria ou de assimetria. Se chamam mais atenção as diferenças ou as semelhanças entre os lados. E observe o eixo da coluna bem de perto. Lado direito desse eixo, lado esquerdo. E qual a extensão desse eixo que você pode realmente sentir? Será que é possível sentir esse eixo por inteiro? Lembrando que no yoga, esse eixo ele vai da base da região pélvica até o topo da cabeça. Então ele não corresponde exatamente à coluna. Não tem coluna por dentro da cabeça. Mas esse eixo central, ele vai até o topo da cabeça. Será que trabalhar com os lados, as lateralidades, as polaridades ajuda a reforçar a existência de um eixo central? Preservando o eixo, o centro, faremos uma torção, onde você mantém o eixo da coluna exatamente como está,
E aí vai torcendo tudo à sua volta. Então a mão direita fica no joelho esquerdo, a mão esquerda no chão, na direção da coluna. E você torce esse eixo verticalmente. Sinta que torce desde a base, das vértebras mais baixas, mas até o topo da cabeça. Você torce até as vértebras mais altas do pescoço e vira também a cabeça. Como fica um lado e o outro. As torções também não nos causam efeitos simétricos. Tem partes do corpo que se alongam mais de um lado, partes do corpo que se alongam mais do outro numa torção. Então fique observando a região do peito, onde sente que foi mais alongada, fica observando a região lombar, onde sente que foi mais alongada. E não estranhe se perceber que um lado parece que está mais aberto do lado direito, né? Se na região lombar parece que está mais aberto de um lado e na região do peito parece que está mais aberto do outro. E mantendo as costas muito retas, torcemos para o outro lado. Mão esquerda no joelho direito, a mão direita no chão, na direção da coluna. Torça sem colocar nenhum tipo de inclinação. E torça bem desde a base da coluna. Torça cada uma das vértebras. Torça bem a região cervical, vire a cabeça. E até como se pudesse torcer por dentro da cabeça até o topo. Volte. Observe um lado, observe o outro. Observe um lado na região lombar, observe um lado na região do peito. Observe os ombros, solte, relaxe os ombros, relaxe os braços. Relaxe bem os olhos, relaxe as pálpebras. Relaxe a testa. E com os olhos assim fechados, vire os olhos para o cantinho esquerdo. E observe como sente o lado esquerdo do corpo. Como sente o toque do ar na narina esquerda. Como sente os movimentos respiratórios no lado esquerdo.
Volte os olhos ao meio, relaxe bem os olhos, observe-se um instante e fique ainda com atenção nesse lado esquerdo. Vá virando os olhos para o outro lado, para o cantinho direito, com os olhos bem relaxados, as pálpebras relaxadas. E se envolva com o lado direito, observe apoio do lado direito do quadril, sinta o toque do ar na narina direita, se envolva com os movimentos respiratórios desse lado. Relaxe os olhos, observe o que fica. Se você tiver a possibilidade, continue se observando, continue se acompanhando mais um pouco. Fique mais alguns minutos, poucos minutos que sejam, mas fique. E continuamos a nossa prática na quinta-feira com mais elementos, com mais percepções, outras técnicas, outras regiões do corpo. Agradeço muito. Quem puder compartilhar suas impressões, fique à vontade, mande mensagem. Seguimos juntos. Boa semana, até quinta. Beijo grande.